Senhor Deus, Pai amado, Pai celestial, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos, Senhor, nesse santo lugar para te louvar, Pai. É uma honra para nós estar presente nesse momento aqui, para ter companheirismo com o Espírito Santo, Senhor. Pois sabemos que isso é uma oportunidade única que dá o Senhor aos nossos corações, a cada um aqui, Pai. E nós entramos aqui, Senhor, com gratidão, entramos aqui, Senhor, com o coração, Senhor, desejoso de te encontrar, de te buscar. Porque a Tua palavra nos diz que se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós o encontraremos, Pai. E nós confiamos nisso, Senhor. Entramos aqui com todo o nosso coração para te encontrar, Pai. Para receber do Espírito Santo a porção que o Senhor tem para dar a cada um que está aqui, Senhor. Ajuda, Senhor, que possamos receber, Pai, isso. Que possamos usar isso e possamos sair daqui melhores, Senhor, melhores cristãos. Abençoa, Senhor, esse culto e o culto de logo mais. Fale aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém. É uma honra estar na casa de Deus, né? E hoje nós teremos uma pequena mudança, né? Nós teríamos um culto de perguntas e respostas, mas vamos ter um culto, uma palestra, né? Uma palestra, o pastor Adalto trará uma palestra para nós. E você que trouxe sua pergunta, levante sua mão, tá? Agora, o diácono, o irmão Reginaldo, Gilmar, perdão, quase que eu acerto. Irmão Gilmar vai estar ali com a salva agora, tá? Para ele pegar a pergunta que você já fez. E essa pergunta será respondida no próximo domingo. Quem não fez a pergunta, faça sua pergunta e coloque no final do culto ou durante a semana na caixinha lá no final da igreja, tá bom? Mas o culto de perguntas e respostas fica para o domingo que vem. Eu tenho certeza que seremos muito abençoados com essa palestra, que o Espírito Santo, né, vai estar falando para nós através do nosso pastor. Irmã Sara, irmã Ana Lídia, Beatriz e Vitória, já fica pronta ali para cantar os seus hinos, o seu hino, tá bom? Então, só repetindo, se você tem uma pergunta aí, já escreveu, já trouxe papelzinho, levanta a mão, o irmão vai estar passando a salva aí só para recolher, mas as próximas perguntas para o domingo que vem, vocês podem colocar durante a semana ali na caixinha, tá bom? Então, vamos ouvir o hino da irmã Sara, irmã Ana Lídia, Beatriz e Vitória. Usa-me. Eu quero sempre estar diante de Tua face. Eu quero adorar Sua glória soberana. Diante do altar, eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, em Teus planos. Usa-me, usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do Teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do Teu coração. Eu quero sempre estar diante de Tua face. Eu quero adorar
eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. É assim, Deus ama ver vocês dando o que tem, né? Dê sua voz para Cristo, dê sua vida para Cristo, dê seu trabalho para Cristo. Deus nos deu tudo e agora Ele ama ver nós devolvendo a Ele o dom, prestando serviço a Ele com aquilo que Ele nos deu, o dom. Sem perca de tempo, vamos falar nesta tarde sobre ser gestor de si mesmo, ser o bom gestor. Estamos vivendo num tempo de crise, de gestão. Gestão fala de administração, gestor, administrador. Estamos vivendo num tempo de crise, de gestão própria. Então vamos mexer gestão psíquica e espiritual, né? Física, em todo sentido. Para isso vamos ler a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Livro de Eclesiastes vai falar quem sabe, né? O grande Salomão falando de experiência própria. É bom ouvir quem sabe o que está falando, né? Coisa boa é ouvir quem sabe o que está falando. Ele fala com experiência, com propriedade. Eclesiastes 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal, os tolos, né? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, controlando tudo, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, use um filtro, né? Poucas as tuas palavras, fale somente aquilo que edifica. Verso 3, porque dá muita ocupação, vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pague. Agora só a primeira parte do verso 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Jesus, ajude a nós, em nome de Jesus, amém. Vamos assentar. Gestão. Vamos dar um choque de gestão em nós mesmos, né? O melhor pregador seu é você, para você. Eu anotei alguns itens aqui sobre ser um bom gestor, uma boa gestora, um bom administrador, uma boa administradora de si mesmo, não dos outros,
nós respondemos por nós. Primeiro item: ninguém pode fazer tão mal a você se você aprender a ser o gestor de seus próprios pensamentos, do seu próprio ser. Isso é dar um choque de defesa do bem controle, do bom controle da sua vida. Vamos refletir nisso. Ninguém pode fazer tão mal a você se você aprender a ser o gestor de sua própria vida, ser o líder de si próprio. Quando caímos na vulnerabilidade, todo mundo dá palpite, todo mundo, se o vento sopra para cá, nós vai, vento sopra para lá, a gente vai. Você perde o controle da gestão. Você deve buscar de Deus, da palavra, da Bíblia, ouvindo a palavra nos cultos, buscar Jesus. Me ajude a ser um bom gestor de mim mesmo, da minha vida. Porque aí nós não vamos condenar a ninguém, porque ninguém pode fazer tão mal a você se você não deixar, não abrir brecha. Se você for um bom gestor, uma boa gestora de si próprio, não vai abrir brecha para ninguém interferir. Próximo item: no silêncio da sua mente, aprenda a não comprar aquilo que não te pertence, que não é útil. Nós compramos tantas coisas que não é útil para nós, que não edifica. Principalmente na rede social, tem tantas ideias fervendo de informações que nós compramos aquilo, não é? De graça, assim. Matérias, pensamentos, pontos de vistas que não vai nos edificar. Falta de gestão. Gestão, ser bom gestor, administrador de nossas entradas, nossas mentes. Aí vamos ficar no fim do caminho, à margem do caminho, tudo estraçalhados por comprar mercadorias, coisas que não é nossa, que não, em outras palavras, não precisamos daquilo. Tem coisa que você tem que dizer para você mesmo: eu não preciso disso, para que eu vou comprar isto? Comprar quer dizer dar espaço em sua vida aquilo. Comprar quer dizer deixar aquilo entrar em você. Abre o ouvido, abre as entradas e deixa aquilo entrar em você só para te trazer prejuízo. Por exemplo, saber da vida errada dos outros. Para que isso? Não basta só saber da sua, né? Participar de pecados alheios, não basta só os seus. Ser um mau gestor é abrir brecha. Ah, mas o fulano falou. Bate a mão e diga: olha, eu não sei, não quero saber e não gosto de quem saiba. Com isso você está cortando aquele espírito, não é? Então, no silêncio de sua mente, aprenda a não comprar aquilo que não te edifica. Não comprar, ou seja, não absorver, não abrir espaço em você para aquilo, aquelas notícias, coisas que são mercadorias, não é? Espirituais, que não te edifica. O que não edifica não constrói, o que não constrói destrói. Destrói personalidade, destrói caráter, destrói cultura, boa cultura, principalmente nas escolas. Os jovens, estamos falando para os jovens de 0 a 100 anos, não é? Muitas boas culturas formadas dentro de casa até os 7 anos são destruídas lá na escola. Por quê? Eles te pegam a força, inserem garganta abaixo? Não, é porque você comprou a ideia deles. Comprou a mercadoria deles lá na escola, aquela cultura, daquele coleguinha, daquela coleguinha, culturas erradas, e você absorve aquilo, compra aquela ideia e logo desenvolve uma personalidade transtornada. E depois para consertar é difícil. Depois que você compra, tem coisa que é assim: é fácil comprar, difícil é vender. É fácil obter, difícil é dispor. Diz que chácara tem 2 alegrias: o dia que compra e o dia que vende. Eles falam assim, né? A minha ainda estou alegre ainda, mas sei lá. Mas vamos absorver isso. No silêncio da sua mente, aprenda a não comprar aquilo que não te pertence. Aprenda a dizer não. Ah, que chama de mal educado, que chame. Mas é melhor te amar mais do que amar aquele que quer te destruir.
Ah, por que você não quer comprar a minha ideia? Isso é porque eu amo a minha alma. Eu não quero destruir a minha alma. Por isso que eu não vou comprar essa ideia sua, essa proposta sua, esse conselho seu, essa maneira que você está propondo para mim. Eu não vou comprar essa mercadoria, porque ela não me edifica. Mercadoria fala de doutrinas, de ideias, de culturas diferentes, erradas. Você não é obrigado. Você é o gestor de si próprio, de si mesma, de si mesmo. O gestor, ele tem um filtro que só passa ali aquilo que você abre o filtro. Esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode, o resto joga fora. O risco de você desenvolver cárceres mentais é muito grande. Ao ouvir, comprar mercadoria, ideias erradas, você desenvolve um cárcere mental. Tantas pessoas que vivem em alto nível material, cultural, mas vivem num verdadeiro cárcere mental, psíquico. Cárcere, aprisionado dentro daquele ponto de vista pessimista, aprisionado dentro daquele ponto de vista um ponto de vista carnal. Quando Deus abriu para nós um horizonte da vida eterna, nós nos trancamos dentro de um cárcere escuro, mentalmente, espiritualmente, psicologicamente falando, e ali morremos ali. Quando o mundo tem um horizonte tão lindo para nós usufruir dele, mas nós criamos um cárcere que dentro de um mundinho escuro, tenebroso, e dizemos: não tem mais jeito para mim, o único jeito é morrer ou suicidar. Cárcere. Com esse mundo do coronavírus, o povo agora, por força da lei, foi obrigado a as quarentenas, né, fechar, se isolar. E com isso o diabo pegou carona com isto, e os psicólogos, eu tenho conversado com alguns deles, seus consultórios triplicou a presença de clientes, pacientes depressivos, porque por força da lei foram obrigados a ficarem presos dentro de casa. E aí a depressão vem e mata. E aí fizeram pesquisas e mais pesquisas, e que tantos que estão trancados dentro de casa, quantos que estão expostos lá fora, não tem como evitar de pegar o coronavírus, né? Então, risco de você desenvolver cárceres mentais é muito grande. Outro tipo de cárcere, suposição. Você supõe que aquela pessoa não te gosta. E aí você tranca dentro de um cárcere, quando vê aquela pessoa por ali, você tranca correndo e fecha a porta para não ver aquela pessoa. Você desenvolve um complexo contra aquela pessoa. E isso é um cárcere que você que cria. Às vezes aquilo não é verdade. Ah, mas o fulano falou. Mas o fulano tem comprovação? Às vezes não é uma suposição. Ou às vezes o fulano quer envenenar a sua vida. Você precisa conhecer-te melhor e entrar véu adentro para você saber ter grandeza de não ter medo. O maior cárcere que os seres humanos se trancam é o cárcere do medo. Medo de tudo e de todos. Medo de ir à escola e repetir de ano e não passar. Medo de fazer aquele exame e repetir. Medo de tirar a carteira de motorista e repetir, reprovar. Medo de fazer aquele concurso público e não passar. Nós temos o caso, exemplo nosso, que o irmão Brano elogia muito, Abraham Lincoln. Foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve. Mas para chegar lá ele tentou 10 vezes, para alcançar uma vez, ser o presidente dos Estados Unidos. Ele não tinha medo de tentar. Ou seja, ele não se trancou dentro de um cárcere mental, dizendo: eu já perdi a primeira, a segunda vez, eu não vou mexer com isso mais não vou perder de novo. Não. Dentro do coração dele, ele tinha uma luz
algo, uma vocação que lhe animava a tentar de novo. E ele conseguiu. Então, o risco de desenvolver cárceres mentais e nos aprisionar dentro deles é grande. Suposição, começa com suposição. Você supõe certa coisa e te prende, confia e fia naquilo, e de repente você está naquele cárcere psicológico, mental, dizendo: ninguém gosta de mim, ninguém. Gente, se ninguém gosta, Jesus eu tenho certeza que gosta. Se ninguém gosta, não preocupa não, não te preocupe não. Lembre, mas Jesus me ama. Aquele juiz muito sério, muito ao pé da letra, ele foi trabalhar numa cidade pequena, e implantar a lei, que é o dever do juiz, né? Executar a lei. Aí um dia mandaram um baixo-assinado para ele, dizendo: olha, nós queremos te dizer que aqui nessa cidade ninguém te ama. Ele levantou a cabeça, deu um sorriso e disse: mas lá na rua tal, número tal, que era o endereço da casa dele, tem uma mulher e os filhos que me amam. Isso é bastante para mim. Tem alguém que me ama. Você pode levantar o dedo e dizer: mas lá no céu tem um Deus que me ama. Você se liberta de cárceres mentais. Que a doença pior é a doença psíquica. É mais leve no sentido de cárcere psicológico. É mais leve ter um câncer, ter uma AIDS, ter essas doenças físicas, do que ter a doença mental. Porque a doença mental te desnorteia seu corpo todinho. O câncer, você dá para administrá-lo até morrer. Mas perder a mente, se tornar um mentecapto, se coloca você dentro de um cárcere trancado, e aquilo é a pior doença que existe. Então, o risco de você desenvolver cárceres mentais, isso vem de psicose. Você desenvolve a psicose de si mesmo. Eu não vou mais associar com fulano, porque teve um arranhão com fulano. Gente, não é melhor chegar no fulano e dizer: você me perdoa? Você me perdoa de eu ter te ferido? Não é muito melhor se acertar do que desenvolver cárcere de psicose? É muito melhor se humilhar? Mas nós, o grande defeito nosso, seres humanos, é que não gostamos de humilhar de jeito nenhum. De jeito, é uma das coisas que o ser humano mais pula fora, é em humilhar, sabe? E aí é mais fácil desenvolver cárcere, criar cárcere contra o A, o B, o C. E às vezes a coisa não é tanto daquele jeito, mas a psicose aumenta e de repente nós queremos esganar aquela pessoa, quando às vezes a pessoa te ama. Às vezes a pessoa te ama e você cria aquela psicose contra aquela pessoa, e aí cria aquele cárcere. Por fim, você não quer ver aquela pessoa nem pintada de ouro na sua frente. Cárceres mentais. Rebente essa porta, saia daí. Há um horizonte para nós gozarmos. Nem sempre as coisas são como parecem ser. Quebra essa psicose, vamos ser felizes. Aleluia. Outro item: não financie seu direito de viver para agradar alguém que quer manipular você para o mal. Não financie seu direito de viver para agradar alguém que quer manipular você para o mal. Financie não te venda o direito de viver feliz, direito de ter a mente virgem. Tem coisa melhor do que ter a mente virgem, sem saber da vida do A, do B, do C. Você vai financiar isso para alguém que quer estragar essa virgindade mental sua. O irmão Brana chega a dizer da mulher, a mulher samaritana de São João 4, ela tinha todo o defeito físico, mas ela tinha a mente espiritual virgem. O irmão Brana disse: o sacerdote Anás e Caifás tinha a mente espiritual suja, porém a samaritana tinha a carne suja,
mas a mente espiritual dela era limpa. Tanto é que quando o Messias visitou ela, ela tinha mente pura e disse: eu vejo que tu és o Messias, tu és um profeta, tu és ele. Porque ela não tinha mente contaminada de interpretações religiosas, tinha mente virgem, tinha mente espiritual virgem em relação a Jesus. Já os sacerdotes tinham mente poluída de doutrinas, de pontos de vistas errados. Então a tese é esta: não financie seu direito de viver bem. Viver bem é um direito meu, seu, nosso. Isto é o direito do bom gestor. Você ser o bom gestor da sua vivência, do seu espírito, da sua alma. Um bom administrador de si. Aqui só entra aquilo que vai me edificar. Aquilo que não vai me edificar, ó, sai para lá. Não vem com conversa fiada para mim. Isso é ser bom gestor. Você comprar produtos de outros sabendo que aquele produto tem veneno. Ideia, produtos é ideia, pontos de vista, insinuações, coisas. Hoje passa e-mail para cá, e-mail para lá, e-mail para cá, e nesses e-mails tem tanto veneno, tanto veneno, tanto veneno, e você vende seu direito de ser feliz para agradar a se eu não fizer, ele vai cortar amizade comigo. Que corte, que corte. Eu não vou financiar o direito de ser feliz para agradar a ou B ou C, não. Eu tenho o direito de ser feliz. Aleluia. Isto é, tirando-nos do cárcere mental, da prisão, e abrindo o horizonte da felicidade para nós. Não financie o direito de ser feliz para agradar alguém que quer manipular você para o mal. Hoje é o mundo dos chefes, Ninguém quer ser funcionário, todo mundo quer ser chefe. Todo mundo quer ser ensinador, ninguém quer ser alunos. Todo mundo quer manipular o outro com a sua tese, com a sua ideia, com o seu ponto de vista. Vivemos no mundo dos chefes, manipuladores. E aí a palavra é essa: não financie seu direito de viver bem para agradar alguém que quer manipular você para o mal. Manipular com ideias ditatoriais, ideias arrasadoras que vai destruir seu espírito, destruir sua alma, destruir sua vida, destruir sua alegria, destruir sua felicidade. Coisa boa é eu poder olhar para o irmão Samuel e não saber de nenhum dos pontos errados, sei lá, ele não tem, né? Ele não tem. Mas se tivesse, eu não saber nenhum dos pontos errados do irmão Samuel. Coisa ruim é eu olhar para o irmão Samuel, se ele tivesse pontos errados, e conhecesse os pontos errados. A primeira coisa que vem na mente é os pontos errados. Ah, Samuel, está filmando aí, mas eu sei disso dele que ele fala. Você não tem virgindade mental acerca dele. Não tem mente virgem. E aí você vai financiar a boa gestão de conviver com o irmão Samuel para ouvir pessoas que denigram o irmão Samuel. Você não vai ter essa felicidade mais. E com isso você vai criar uma psicose com ele. A psicose. Então, irmão, é tempo de isolarmos, ou seja, blindar o nosso espírito, blindar a nossa fé, blindar a nossa alma com o batismo do Espírito Santo e dizer para coisas que vêm vender. Hoje está cheio de vendedores de ideias, vendedores de doutrinas erradas, vendedores de pontos de vistas errados, vendedores nessas redes sociais, são milhares. Você dizer: eu não compro mercadoria que vai destruir minha felicidade. Eu não preciso disso. Tem tantos anos de vida e nunca precisei disso, por que agora eu vou precisar? Nunca associei com isso, por que agora eu vou me associar? É preferível comer arroz com farinha à margem do rio, mas ser feliz, do que comer as melhores iguarias e não ter paz com a alma, com Deus.
Não é fácil ser líder, não é fácil. Você compra uma briga pesada, ser líder de si próprio. Não estou falando dos outros, não, líder de si próprio. Porque para agradar alguém nós tornamos cobaias. Se eu bater de frente com ele, ele perde a amizade comigo, corta a amizade. Se eu bater de frente com ela, ela corta a amizade. Para isso você tem que aprender a ser líder de si próprio. Não é fácil ser líder de si mesmo, mas se você conseguir, você conseguirá um valor muito grande. Ser dono de suas entradas. O diabo vem na mente com mau pensamento, você diz, saia daqui. Essa mente é de Cristo. O diabo vem nos ouvidos com fofoca, você diz, saia daqui. Esses ouvidos é de ouvir a palavra de Deus. O diabo vem nos olhos com tentações, você diga, saia daqui. Esses olhos é para olhar a palavra de Deus. Isso é ser líder de si próprio. Ser um bom gestor, ser um bom administrador, administradora. Administrar seu espírito, sua vida, sua alma. E fazendo isto, você descobrirá um grande valor. Selecionar, filtrar o que ouve, o que vê, não é? E não engolir. Símbolo de humildade. Jesus, a única vez como homem, ele se permitiu colocar acima dos homens, foi na cruz. A única vez ele, Jesus, como homem, se permitiu ser colocado acima dos outros homens, foi na cruz. Foi pendurado lá no alto do monte Gólgota. Aí ele ficou mais alto, mas foi a única vez que ele se permitiu ser elevado acima dos outros homens, foi na cruz. As outras vezes sempre ele se apresentava como menor. E o menor sempre é o maior na visão de Deus. João Brana pregou a mensagem humilha-te. Ele disse, quer ver que tamanho você é em Cristo? Veja o quanto humilde você possa ser. Veja o quanto humilde você possa ser. É o tamanho que você tem em Cristo. A única vez que Jesus se permitiu ser elevado acima dos outros homens foi no Calvário. Em cima na cruz. Deus me ajude a copiar isto para mim. A melhor resposta é não dar respostas, muitas vezes. Estamos falando sobre ser o gestor de si próprio, ser o administrador de si próprio. Estamos explorando esse item, ser o bom gestor, que hoje estamos numa crise de gestão, de administração. Um dos itens do bom gestor é este. A melhor resposta, em muitos dos casos, é não dar resposta imediata. Lembra de Jesus? Jesus, diante daquele julgamento de Madalena, em primeiro lugar, ele ficou em silêncio para depois dar a resposta. Ele não deu uma resposta imediata. A melhor resposta é não dar resposta, na maioria dos casos, de questionamento. Eles vieram, os sacerdotes, pressionar Jesus para dar uma resposta sobre o julgamento de Madalena. Está escrito na lei que mulher que é pega no ato tem que ser apedrejada. O que o senhor diz? Se falasse, eles iam pegar ele e dizer, o senhor está apoiando, então o senhor é sanguinário, apoiando matar. Se não falasse, eles iam dizer, o senhor é conivente, está apoiando pecado. Aí deixou ele no canto da parede, mas Jesus era Deus, e ninguém consegue colocar Deus no canto da parede. Sabe qual a maneira que ele fez? Ficou calado, inclinou, começou a escrever na areia. Deixou esfriar a coisa, e os sacerdotes com os olhos fitos nele, esperando uma resposta dele, e ele tranquilo, escrevendo na areia, sei lá o que ele estava escrevendo, rabiscando lá na areia. Aí ele virou, depois de uns minutos, a coisa tinha acalmado o furor, disse, olha, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele deu uma resposta fulminante, que quem deles podia se julgar sem pecado?
Só quem não tinha pecado é que poderia condenar o outro, atirar pedra, matar o outro. Ele amarrou eles com as mesmas cordas que eles queriam amarrar Jesus. Jesus pegou as mesmas cordas deles e amarrou eles. Mas depois que ele refletiu, parou. Se ele fosse um precipitado, ele daria uma resposta imediata e talvez não seria uma resposta inteligente. Talvez não seria uma resposta de um bom gestor. De um bom gestor. A melhor resposta, na maioria das vezes, é não dar resposta. Fique calado. Você não tem certeza que aquilo é aquilo. Fique calado, morda na língua. Deixa as pessoas questionar, falar, enfurecer. Só fale quando você tiver plena segurança que aquela é a resposta mais inteligente para aquele caso. Senão você vai comprar uma briga, vai formar outra briga, outro questionamento. Jesus, sendo bom gestor, e o exemplo de bom gestor, ele tinha esse comportamento. A maior resposta é não dar resposta. Pressionado, ele simplesmente baixou a cabeça e despistou com outras coisas. Não é que você tem que escrever no chão como ele escreveu. Começa a cantar um hino, sussurrar. Até você ver os seus inimigos bravos, mas você não falou nada, eles não têm direito de te bater, né? E aí, quando você vê que eles estão desarmando de argumento, aí você traz uma resposta inspirada, que você teve tempo de orar em espírito, para buscar de Deus uma resposta inspirada para aquela pergunta. Por que respondemos errado? Porque não oramos para responder. Não temos paciência para responder. Respondemos precipitadamente. E aí compramos briga, porque sempre estamos brigando. Marido com mulher, mulher com marido, irmão com irmão e tá. Por causa da nossa falta de inteligência, falta de gestão. Falta de gestão. Respondemos precipitadamente, às vezes nessa resposta precipitada, machucamos e compramos briga que não deveríamos comprar. Joga no colo deles. Eles vieram com a pergunta para Jesus, Jesus pegou a pergunta deles e jogou no colo deles. Se vira. Quem tiver sem pecado, então atira a primeira pedra. Ele pegou e jogou no colo deles. Aí desarmou eles ali no próprio terreno deles. Tem pergunta que você deve jogar no colo da própria pessoa que te fez. Deixa ela responder do jeito dela. Não tente querer responder tudo. Quem tem resposta para tudo, irmão Brandes, cuidado. Ele pode responder coisas que não está muito certo. Jesus não se atreveu a falar num foco de tensão. Num foco de tensão, ali, caso de Maria Madalena, o foco estava fervendo. Eles vieram com 200 armas armadas, a 200 por hora. Criou aquele foco de tensão. Vamos pegar ele agora. Jesus não se atreveu a falar num foco de tensão. Melhor coisa é ficar calado. No foco de tensão, fique caladinho. Você vai brigar menos com a sua mulher, com o seu marido, se você não se atrever a falar num foco de tensão. Deixa ela falar sozinha. Deixa ele falar sozinho. Tudo que o diabo quer naquele foco é fazer a briga ferver. Fazer a briga ferver. Deixa eu repetir. Jesus não se atreveu em falar num foco de tensão. Gestão, ser um bom gestor do seu comportamento. Ser bons gestores do nosso comportamento. Isso é lição edificante para nós, não é? Seja você esse bom gestor de si mesmo. Não reaja sem pensar. Reação impensada, geralmente 99,9%, eu julgo por mim, a gente erra. Reação impensada.
Você pode somar também, vai dar por aí, 99,9%. Você erra. Isso é falta de gestão. Agir sem pensar. Você dá tiro por todo canto e estraga mais do que ajuda. Agir sem pensar. Espere, cante o hino primeiro. Cante o hino. Nós conhecemos a história daquele homem que aprendeu com o pai dele ser um bom gestor. O pai dele não sabia ler nem escrever, mas era um bom gestor de si próprio. O pai dele dizia, quando ele era filho, garoto em casa: filho, conte 9 vezes antes de tomar uma decisão, filho. Sempre o pai dava esse conselho para o seu filho. E ele cresceu com aquilo. Um dia ele se casou, isso foi lá nos Estados Unidos. E logo ele, como um jovem, foi requisitado para a guerra do Vietnã. Aquela guerra durou 20 anos. E ele, recém-casado, foi requisitado do exército americano para ir guerrear lá no Vietnã, mandado pelos Estados Unidos. E ficou 20 anos fora de casa, recém-casado. E aí, voltando, escreveu uma cartinha para a esposa: ó, se tu me esperas, se tu ainda não se casou, e mande uma cartinha que você está me esperando. E ela não tinha endereço dele, por certo, mandou, mas não chegou até ele. Ele veio, pegou o trem de ferro, desceu na estação, com o fuzil, né, na mão, vinha voltando da guerra, e foi para aquela ruazinha onde era a casa dele. De longe avistou a casinha dele, já velhinha, uma casa de barro, pau a pique, aquelas frestas na parede. Ele disse: eu vou bem quietinho para ver se a minha esposa não casou de novo, porque 20 anos, uma menina nova. E para surpresa dele, ele chegou lá e viu a esposa dele pela fresta da parede, e ela sentada num banco lá na sala, e um homem barbudo deitado no colo dela, e ela acariciando ele, dizendo: ó, meu querido. Quando ele ouviu e viu aquilo, ele enfureceu, disse: meu Deus, que traição! Minha esposa não pôde me esperar, sabia que eu estava no posto do dever, casou de novo, olha esse barbudo aí, ela acariciando ele, me traiu. A voz da razão, né? A voz da razão. De repente, ele pensou, lembrou do velho pai. Ele pegou o fuzil e apontou para a cabeça daquele homem barbudo, deitado no colo da esposa dele, e disse: eu vou arrebentar os miolos desse homem. Eu não aguento ver uma traição desta. Quando ele estava com o fuzil empunhado, apontado para a cabeça daquele homem, ela virou para ele e disse: ó, meu filho, eu gostaria tanto de você conhecer seu pai. Ele foi para a guerra há 20 anos. E eu estava grávida quando ele foi. E você nasceu e até hoje você não conhece seu papai. Quando ele ouviu aquilo, ele não aguentou, começou a tremer, baixou o punho. Mas ele, antes de puxar o gatilho, ele lembrou do conselho do pai: conte 9 vezes antes de desenvolver qualquer ato. Ou seja, não reaja em focos de tensões. Espere. Ele começou a contar com a mão no gatilho: 1, 2, 3, e nesse contado de 1 até 9, foi quando ele ouviu a esposa dele falar com o homem que estava deitado no colo dela, que era o filho dela: meu filho, eu gostaria tanto que você conhecesse seu pai. Ele foi para a guerra. E o homem lá ouviu aquilo e começou a tremer e desceu o fuzil, porque ele lembrou do conselho do pai dele, que dizia para ele: não se atrever a falar num foco de tensões. Seja você um bom gestor de si mesmo. Não reaja sem pensar. Ele ia matar o próprio filho dele. Reagir sem pensar.
Mas ao lembrar do conselho do pai, ele deu tempo ao tempo e ouviu ela expressar aquilo. Ele viu, meu Deus, é meu filho. 20 anos, todo barbudo. Ia matar o próprio filho. E assim nós fazemos, matamos entes queridos nossos em agir sem pensar. Matamos sentimento, matamos espiritualmente, em ações impensadas, em foco, falamos absurdo, agimos absurdamente, impensadamente, agimos, respondemos em foco, precipitadamente, e matamos. Às vezes não mata fisicamente, mas mata espiritualmente. Ah, mas ele me matou, e você não matou ele não? Todo mundo que se isola do outro, sai advogando em causa própria. Ah, ele machucou eu, e você não machucou ele? Qual foi a tensão que levou ele a falar aquelas coisas? Não foi você que provocou aquela tensão? Você não contribuiu para provocar aquela tensão, para ele falar daquela forma com você? Ou ela falar daquela forma com você? Irmãos, é questão de senso. Se nós tivermos mais senso, vamos fazer menos fogueiras, vamos criar menos foco de tensões e, por sua vez, vamos viver mais felizes, menos guerras, menos atrito na família, no lar, na sociedade, na igreja, em todos os lugares. Então vamos lembrar disso. Seja você o bom gestor de si mesmo, não reagindo sem pensar. Isso fala de gestão. Vamos dizer, Jesus, me dê mais disto, ser um bom gestor de minhas ações, de meus atos. Me ajude a ser um bom gestor, um bom gestor. Há pessoas que conectam com milhares de redes sociais. Há pessoas que se conectam com milhares de redes sociais e não conseguem conectar-se consigo mesmo. Estão em prisões psíquicas. Conectam com milhares de redes sociais. Sabe de tudo. Mas não consegue conectar com seu homem interior, com a sua alma. E levá-la a ela uma singularidade com Deus. Sem emaná-la com as mercadorias que se vendem nas redes sociais. Deixa eu repetir. Há pessoas que se conectam com milhares de redes sociais e não conseguem conectar-se consigo mesmo, com a sua alma, com o seu homem de dentro. O homem de dentro está lá clamando, estou com fome de Deus, mas nós estamos tão conectados com as coisas exteriores que não damos lugar para conectar com a nossa alma, com o gemido da alma, com o grito da alma, que é fome de Deus. A alma está lá dizendo inconscientemente, estou morrendo, estou morrendo. Nós grosseiramente, irmão Guilherme, assistimos nossa alma morrer inescrupulosamente e não nos conectamos com ela. Não nos conectamos com a alma. Conectamos com o homem exterior, com as redes sociais, mas temos dificuldade de conectar com a nossa alma. Esse é o grande problema, irmão Robério, do mundo de hoje, fase presente da hora em que estamos vivendo. O que o senhor fala disso? Se a gente não se conhece, qualquer coisa serve. Se você não conhece o bom alimento, qualquer comida serve, só que mata. Por isso que está morrendo. O mundo está morrendo. Você falou algo muito importante sobre planejamento. As pessoas elas estão preocupadas em planejar a empresa, o negócio, a vida financeira, mas elas não planejam a vida pessoal, a vida espiritual.
A vida interior. A vida interior. E tudo que você não planeja está fadado ao fracasso. E felicidade não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Se você não construir a felicidade dentro de você, você não vai atingir a felicidade verdadeira. Vai ser uma coisa monótona, só para inglês ver, só fachada. Igual aquele grande palhaço. Ele chegou a um ponto que ele caiu numa depressão tão terrível que ele não aguentou mais, estava pensando ao suicídio. Aí ele foi num bom psiquiatra que havia na cidade, chorando mesmo. E o psiquiatra trabalhou, deu tantos conselhos e nada adiantou, o homem piorando. Até que um dia o psiquiatra disse, olha, chegou um circo aqui para a nossa cidade há pouco tempo e tem um palhaço lá muito famoso. Todo mundo que vai lá em seus trabalhos, suas apresentações, sai feliz, leve, porque ele põe o povo para sorrir, para se alegrar. Ele mexe com o interior das pessoas. Vai lá, assista um espetáculo daquele palhaço, vai te ajudar. Naquela hora, lágrimas começou a rolar na face daquele homem, e ele disse, doutor, aquele palhaço sou eu. Eu faço o povo sorrir, faço o povo se alegrar. Quem me fará isto por mim? Doutor, aquele palhaço sou eu. É um papel exterior, mas eu não tenho aquilo no meu interior. Felicidade começa de dentro para fora. Aí vem a frase, pessoas que conectam com milhares de redes sociais e não conseguem conectar consigo mesmo interiormente. Vai deixando, vai protelando, e as crises psíquicas vai só aumentando. Não para alimentar felicidade da sua alma. Quer fazer todo mundo feliz, mas não trabalha para a sua própria felicidade espiritual. Irmão Samuel tem um supermercado. Sim. Ele tem no estoque coisas que ele vende no supermercado. Sim. Se alguém chegar e pedir para o irmão Samuel vender carro, sim, ele vai falar não, porque não é o negócio dele. Sim. Porque vai quebrar o negócio dele. Sim. Nós somos cristãos. Sim. E nós temos em estoque coisas de cristãos. Sim. E a gente vai permitir que as pessoas coloquem qualquer coisa em nossa vida? Nosso estoque. Onde vai estar isso? Vai ficar uma coisa... aquele negócio. Assovia, chupa cana, toca sanfona, canta, você já viu aquele rapaz? Bateria, toca bateria, assovia, chupa cana, canta ao mesmo tempo. Por fim não faz nada. E ele tem um planejamento. Planejamento. Então, isto é ser o gestor de si próprio. O senhor falou uma coisa muito interessante sobre medo do desconhecido. Né? Medo do desconhecido. Você, como cristão, anotei aqui, você como cristão, você pode evitar muitas quedas, se você planejar a sua vida como cristão. Sim. Quando alguém vir falar da vida dos outros para mim, o que eu vou fazer? Agora, se você não alimenta o seu coração de armas para contra-atacar aquilo que pode te atacar, mercadorias alheias que vêm na sua porta, tudo que vem você compra. Tudo que vem você compra. Toda ideia que vem você compra. Toda rede social que vem você compra. Depois que eu vi, irmãos, coisas na rede social, no YouTube, e eu conheci aquela pessoa que fez aquele trabalho e vi que ele não é nada daquilo que ele propagou lá, me deu um desânimo dessas redes sociais. A pessoa escreve aquelas frases mais bonitas, mas vive a vida mais suja. E nós, consumistas, ficamos crendo naquilo. Eu vi lá na internet, então aquilo é aquilo. Mas partiu de quem não tem conhecimento de causa. Procure Billy Graham, Oral Roberts. Tem que procurar na sepultura, que eles já morreram, né? Mas quando eles viviam, quem é o William Branham? Nenhum deles difamava o irmão Branham, porque tinha conhecimento de causa. Conviveu com o irmão Branham, conhecia o irmão Branham. Mas procura esses pregadores de hoje que não conheceu William Branham. Todos eles dizem é falso profeta, seita, heresia. Porque eles são informantes de terceira categoria. Não tem conhecimento de causa. E aí nós ficamos comprando mercadoria desses terceiros.
ao reverendo tal da assembleia da igreja tal, falou que William Branham é heresia. Aí nós compramos essa ideia. Não, nós é força de expressão, né? Eu não. Mas vamos à fonte, né? Assim era Jesus. Assim era Jesus. Quem conviveu com Jesus sabia, até o próprio, a Bíblia está escrito, que mesmo os que não criam em Jesus, admiravam de seus sermões. Porque sabia que era a verdade. Mesmo quem não cria, estava lá nos cultos dele, não perdia culto, que admirava. Sabia que ele falava com autoridade, conhecimento de causa. Mas a maioria do povão são consumidores de terceiros. Maria vai com as outras, ouve outros falando, fulano falou, está lá na internet, aquilo é aquilo. Isso é ser um mau gestor. Um mau gestor de suas entradas. O que mais você fala aí? Menos é mais. Jesus não falou no foco da atenção. Eu tenho certeza que Jesus teria sabedoria para isso, mas tudo que ele fez para nos ensinar. Isto, aquilo, ele sabia responder na hora, ele tinha palavra. Mas aquilo lá foi dando aula para nós. Aula para nós. Foco de tensão, escreva no chão, cante um corinho, dê tempo para você refletir mais sobre aquilo que você vai falar. Quanto menos você falar na atenção, melhor resultado você vai ter na solução da situação. Quanto menos você falar na atenção, melhor resultado você vai ter na solução. Isso é lição para os jovens, formando sua personalidade. Jovem de 100 anos está aprendendo. Eu estou com 61 anos e me considero uma criança. Estou aprendendo como nunca. Teve mais uma aqui, foi maravilhoso. Olhar somente para os efeitos. Quando você quer resolver alguma coisa, olhando apenas para a dor, você toma um remédio. Só que quando você toma um remédio, você trata a dor, você não trata a doença. Então você tem que olhar a causa. Você trata só o efeito e não trata a causa. Não trata a causa. Geralmente quem tem dor, eu mesmo, essa semana eu fui no Dr. Renier, o dentista. Ele acabou força de expressão, é brincadeira, né? Todo dentista tem que fazer isso. Foi fazer o canal num dente meu Deus. Eu estou tomando analgésico de 8 em 8 horas. Se eu passar, já vai haver alta dor. Quer dizer, eu estou combatendo o efeito. A causa teria que ser um antibiótico mais forte, né? Mas ele passou o analgésico. Passou o antibiótico também, mas é fraco. O meu organismo não adere. Preciso de ver ele de novo, de ir lá no doutor de novo. Mas o analgésico é o que mais os seres humanos consomem, porque ele combate o efeito, a dor. A causa teria que ser um antibiótico forte para matar a bactéria, matar a infecção. Mas nós queremos apertar o botão e já solucionar o caso. E aí vamos tomando analgésico, depois de repente nós estamos envenenados com analgésico. Todo remédio mata, todo remédio é veneno. Depende da dosagem, né? Efeito rápido. Nós somos imediatistas. Pensamos que divorciar acaba o problema com a esposa. Divorciar acaba o problema com o marido. Aí fica filho sem pai, filho sem mãe, criado com avós, por sustentar esse tabu. Só vai resolver se eu divorciar dela. Se chegar e dialogar, será que não era melhor? Mas nós somos egocêntricos demais, não dialogamos. Queremos só ganhar e não perder. Nós, seres humanos, sim senhor. Seres humanos, não tem ninguém bonzinho nisso. Que se curva, você me perdoa. Tem não. Nós somos assim, nós somos maus. Jesus é que falou isso. Vós sois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. É Mateus 7. Né? Cristão nascido de novo, meu filho, mas hoje, de 1000 às vezes tem um que nasceu de novo. Nós precisamos curvar ao pé da cruz e dizer: Jesus, tudo que eu preciso na minha vida não é blá blá blá, mas é uma experiência experimentada com Cristo.
Cristianismo, irmão, não é algo que se aprende na escola, que se aprende em quatro paredes. Se aprende com a experiência com Deus espiritualmente. Fora disso, irmão, é só blá, blá, blá. E a última aqui, maravilhosa. Pessoas que não se conhecem, não se conectam com si próprio, mas se conectam com milhares de redes sociais. Né? Quando você conhece a si próprio, o não fica mais fácil. Fica. Porque você sabe que aquilo não é para você. Né? Você não compra mercadoria que não é sua. Ah, falou de você. Não falou de mim não, eu não sou aquilo. Você joga para lá. Ah, falou mal de você. Não foi de mim, você está entendendo mal. Eu não sou essa qualidade. Falou de mim não. Você está entendendo mal, essa pedrada não é para mim. Mas nós compramos, nós fazemos questão de comprar a pedrada. Comprar mercadoria que não é nossa. E aí nos trancamos num quartinho escuro e dizemos, todo mundo está me apedrejando. Todo mundo. Nós, seres humanos, somos assim. De nascença, em pecado, Salmo 51. Em pecado fomos formados e essa natureza nos leva a estes sinônimos, a desenvolver essas coisas ruins em nós. Agora o que o Evangelho faz? Evangelho é Jesus, chega e abre as portas e diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saia desse quartinho escuro, saia dessa prisão psíquica, seja feliz. Não consuma mercadoria que não é sua. Cristianismo não é sinônimo de prisão. Sou crente, por isso que eu tenho que ser sério. Sou crente, por isso que eu tenho que ser essa coisa. Isso é coisa carnal. Sinônimo de cristianismo é ser alegre, distribuir sorriso, até para os seus inimigos. Cristão não tem inimigo, mas para aquelas pessoas que se desejam mal, dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ela, mostrando que sua mercadoria é boa. Sua mercadoria não é ódio, sua mercadoria é amor. Que me odeie, mas eu amo. Que falem mal de mim, eu falo bem dela, né? Jesus, ajude a nós. Ajude a nós. Estamos na reta final, e reta final é isto. Nascer de novo é o nosso slogan. Acabou. Quão bom isso, né, pastor Adalto? Se você tiver, muito melhor você dar o que você vai ajudar alguém dando do que receber de qualquer fonte. De qualquer fonte. Né? Comprar mercadoria em qualquer porta. Qualquer portinha que você chega já compra mercadoria. Ah, mas eu estou precisando. Eu estava precisando de um galo para levar para a roça. Um galo. Cheguei na feira aqui do Gama, comprei o galo. Cheguei lá, aquele galo que tem aquele ronco. Gogo, né? Gogo. Meu Deus, deu remédio, terramicina e o galo vai acabar morrendo. Porque eu comprei em qualquer porta. Eu tinha que comprar lá na roça, galo caipira. Sabe? Não é porque você precisa que você tem que comprar em qualquer porta. Existe, Deuteronômio 16:6. Deuteronômio 16:6. Há um único lugar de adoração. É em Cristo. Leia lá, Deuteronômio capítulo 16, verso 6. O único lugar provido por Deus para adoração. Há um único lugar para você comprar uma boa mercadoria. Uma boa mercadoria espiritual. É na loja do William Brana, de Paulo. A loja do William Brana é a extensão da de Paulo, da de Jesus. É a mesma loja. É a mesma loja. É onde tem a melhor mercadoria da terra. É a loja de Jesus, que Paulo administrou ela, depois veio William Brana e administra ela. Hoje nós administramos ela. Essa lojinha, que endereço que é essa loja, irmão? Que endereço que é essa loja? Na Rua da Aleluia, esquina com a Glória a Deus. Rua da Aleluia, esquina com a Rua da Glória a Deus. É o endereço da loja de Jesus, de Paulo, de William Brana. É a loja que tem mercadoria boa, de fato, confiável. Achando outra mercadoria, Paulo requer, lá em Gálatas 1:8. Ainda que eu mesmo os apresente outro produto,
ou um anjo do céu desça vendendo outro produto. É falso, não compra não. É de produto de terceira classe. Está escrito Gálatas 1:8. Oh Deus, ajude-nos a amar mais o original. Amar é questão, tudo na vida é questão de prioridade. Você priorizar, não importa quão errado você seja na vida, física, material, conjugal. Mas se você conseguir priorizar o que é bom, logo aquilo vai se tornando realidade, e logo aquilo vai encarnar em você. Você é, escreva isso na página branca da sua agenda, você é a encarnação daquilo que você ama. Você é a encarnação daquilo que você ama. Se você ama mentira, você vai ser um homem mentira. Se você ama a verdade, você será a encarnação da verdade. Você é aquilo que você come. Você é aquilo que você consome. Torna-se encarnação em sua vida. E o interessante, né, pastor? Aqui nós recebemos todo o treinamento para a guerra. Para a guerra. Agora, um soldado que vai para a guerra, se ele for para a guerra e chegar lá num país inimigo e deixar sua arma de lado e andar olhando para qualquer lado sem prestar atenção, ele vai ser abatido. Vai ser abatido. De nada adianta todo o treinamento que ele recebe se ele não estiver atento, se ele não estiver preparado para as investidas do inimigo. É verdade. Então nós recebemos as armas e as munições. Agora, estamos andando preparados para as investidas do inimigo? Ou nós estamos estamos sendo alvo fáceis? Então guarde essa frase, irmão. Estamos terminando, o relógio já mandou parar. Irmão Jefté, você vai cantar até 6h30, tá? Eu atrasei, mas você não pode atrasar não, viu? Guarde essa frase. Há pessoas que conectam com milhares de redes sociais e não conseguem conectar consigo mesmo. Então estão presos nas prisões psíquicas da vida. Conectam com o mundo inteiro e não conseguem conectar com a sua alma. Ser feliz é conectar com a sua alma, com o seu homem interior, com a sua mulher interior. Deixa as outras coisas em terceiro, quarto lugar. Pense em você primeiro. Pense em conectar consigo mesmo. Cristo e você. Você e Cristo. Cristo e você. É a primeira conexão. Primeira no cabeçalho da lista. Você vai para o supermercado comprar produtos no supermercado, irmãs. Faz a lista. Mas na cabeçalho da lista coloque Cristo. Depois coloca arroz, feijão, batata, morango, abóbora, para quem gosta, né? E outras coisas. Mas coloque no cabeçalho Cristo. Você vai vagar pela internet a trabalho? Os alunos precisam, né? É um mal necessário entrar na internet para buscar matéria, né? Para aquela matéria que você está fazendo a prova, é um mal necessário. Mas antes de entrar, coloque no cabeçalho Cristo. Cristo. Ou seja, purifique seu espírito para entrar nas redes sociais. Você se envenenará menos. Aquele veneno que está ali te contaminará menos, porque você se vacinou. Você te vacinou com Cristo. Irmão, faz uma oração, porque o tempo está passando. Senhor Deus, Pai amado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento de ensinamento, Pai. Quanto mais o Senhor nos ensina, mais percebemos que precisamos mais de Ti, Senhor. Mais dos seus ensinamentos, mais da Tua graça, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a colocar Cristo a todo dia, a todo momento, à frente de qualquer coisa, Pai. Pois sabemos que com Cristo na frente nós venceremos, Pai. Nós tomaremos as decisões corretas, Senhor. Que guardemos Seus ensinamentos em nossos corações, para que possamos aplicar em nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, e abençoe esse culto de logo mais. Que mais e mais bênçãos sejam derramadas sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos e pedimos. Amém, Senhor, amém. Gente, obrigado. É bom, não é, irmão Guilherme? É bom. Isso fala de reflexão. Refletir quem sou eu e quem é Deus.